Olá pessoal, aqui é o vídeo de revisão comentada da disciplina de História. Lembrando que para nossa avaliação 6 serão 2 capítulos, que correspondem ao capítulo 7 e ao capítulo 8. Lembrando que os assuntos que serão cobrados na avaliação de vocês é justamente sobre o processo de independência do Brasil e o pós-independência, principalmente o que corresponde ao primeiro reinado. Nós sabemos que os primeiros vídeos a gente comentou bem sobre esse processo de independência, falamos que a independência do Brasil esteve para além do grito de independência em 1822, E entendemos que esse processo de independência ele não se concretizou de uma forma eficaz, Não foi uma mudança brutal em relação à relação do Brasil com Portugal, A gente percebe que durante muito tempo os aspectos relacionados à política, à economia, perduraram aí no Brasil durante todo o processo de império. E para entendermos esse processo, é importante que vocês já possam guiar os estudos de vocês para avaliação, relacionando sempre o bloqueio continental, com a chegada da família real no Brasil, quais foram as transformações culturais e urbanas que foram aí originadas pela chegada da família real no Brasil, De que forma estava acontecendo, essas mudanças no Brasil, qual era a população que estava diretamente relacionada a essas mudanças, Porque a gente sabe que a sociedade brasileira pós-independência, ela foi formada justamente pela diversidade, Pela diversidade da população brasileira. De um lado, uma pequena elite agrária escravocrata, E a maioria da população escravizada, composta aí de pobres livres, Que a gente percebe que mesmo com a independência do Brasil, a escravidão ela vai continuar, Continuar sendo aí um dos pilares importantes para a economia. E dentro dessas transformações políticas, econômicas, a gente vai perceber que a questão social ela não vai ser um tanto que transformada, Os indígenas, eles não vão ser considerados cidadãos, nem muito menos os escravizados, nem os pobres livres ou ex-escravizados, E esse contexto brasileiro aí é importante que vocês sempre reflitam, dentro desse processo de independência. E aí, quando é proclamada a independência, é importante saber, qual era o retorno da sociedade em relação ao governo, ao governo monárquico de Dom Pedro. A gente vai perceber que muitos setores da sociedade eles não vão estar satisfeitos com as formas de governo e nem com as políticas adotadas por Dom Pedro, ali após o retorno de Dom João para Portugal. Aí dentro desse contexto a gente vai ver alguns levantes no Nordeste, principalmente na região do Grão-Pará, do Maranhão, da Bahia, do Piauí. Vamos ver também reivindicações em relação à autonomia política e econômica do Brasil, e principalmente quando a gente vai prestar atenção na Revolução do Porto, E é importante que a gente perceba que esse processo ele não foi um fato isolado em si mesmo, Teve algumas consequências, e as guerras de independência são importantes para a gente analisar essas situações, Aí, quando a gente compreende esse processo de independência do Brasil, a gente já entra aí no primeiro aspecto a ser considerado, O primeiro episódio do Império, vamos tratar assim, que é o primeiro reinado.
o Império a independência está proclamada, o Brasil agora é um império, em 1822 e agora, né? Aí é dentro desse contexto que vai ser criada a Constituição do país. É importante que vocês lembrem e que reassistam o vídeo quando eu comento sobre a absorção da Assembleia, que iria discutir, né, as leis que seriam criadas e adotadas no Império, que essa Assembleia foi dissolvida pelo próprio Dom Pedro I e a Constituição foi outorgada, né? Foi ali uma legislação criada de modo autoritário pelo próprio imperador. E aí a gente entende um pouco alguns detalhes, características dessa legislação. A gente sabe que ela é outorgada por Dom Pedro. A gente sabe que as mulheres elas não tinham direito a voto. A escravidão ela não vai ser tocada, né? Então, a escravidão vai perdurar aí por muitos anos no Brasil. O catolicismo ele vai ser definido como uma religião oficial. E o Estado vai ser dividido em 4 poderes, né? Tendo aí um detalhe no poder moderador, que era a autonomia do imperador, a liberdade que ele teria dado a si mesmo para dissolver, mudar, revogar algumas leis, né? Esse poder moderador. E esse primeiro reinado também vai ser cheio de insatisfações e reivindicações relacionadas ao governo e a forma com que Dom Pedro I estava lidando aí com essa nova nação. E dentro dessas insatisfações é importante que vocês percebam 2 levantes importantes, né? Que é a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Lembrando que são 2 manifestações populares, né? Uma manifestação popular, principalmente relacionada às regiões do Nordeste, eles queriam uma independência local e queriam se desligar do Brasil, principalmente por não aceitarem a forma com que Dom Pedro I estava lidando aí com seus poderes no governo brasileiro, e a Guerra da Cisplatina, que também vai ser uma reivindicação, principalmente da população que vivia na província da Cisplatina, onde hoje é o atual Uruguai, sabendo que esse território ele fazia parte do Brasil, né? Só que a partir dos anos, essa população elas queriam se desvincular aí do governo brasileiro. E é dessa forma, não aceitando algumas decisões do próprio imperador, é que eles vão lutar pela essa desvinculação do império, né? E são manifestações que a gente percebe que a população estava insatisfeita, né? De que forma o imperador do Brasil estava lidando com todo esse poderio. E na Cisplatina o que vai ocorrer, né? O que vai ocorrer é que o Brasil vai perder esse território, né? Na verdade, foi uma disputa entre a Argentina e o Brasil. Porém, nenhuma das duas conseguiram aí ter o domínio dessa região e é proclamada aí a República Oriental do Uruguai, né? E além dessas manifestações, reivindicações relacionadas ao Império, sabemos que o primeiro reinado ele vai ser concluído principalmente pela abdicação, né, de Dom Pedro I. E lembrando que outra coisa importante para saber, para avaliação, era a necessidade da formação de identidade nacional, né? Qual foi a importância dos símbolos, né? Qual era a necessidade do Brasil em formar essa identidade nacional? A nação precisava ser reconhecida, né? Foi por isso que eles começaram a criar monumentos simbólicos, a própria bandeira, né? E aí é dentro dessas características históricas desses 2 períodos, né, do processo da independência até o primeiro reinado, que a gente vai entender um pouco o que foi o Império do Brasil. E são esses 2 capítulos que estarão na prova de vocês. É importante que vocês vejam a correção das atividades, leiam os textos das correções, porque são textos importantes para que vocês absorvam mais o conteúdo.